Boa tarde, este é o canal do Boi News, segunda-feira, 27 de dezembro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. Pela terceira semana consecutiva, caiu a projeção de inflação para 2021. O Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, traz o IPCA de 10,02%, abaixo dos 10,04% da semana anterior. Para a inflação do ano que vem, a projeção é de 5,03% ao ano, a mesma da semana passada. Os economistas revisaram mais uma vez para baixo o PIB do Brasil este ano. A projeção agora é de 4,51%, a taxa de crescimento da nossa economia. Para o ano que vem, a estimativa também caiu de 0,5% para 0,42% ao ano. A projeção da taxa Selic para 2022 se manteve em 11,5%. E a cotação estimada do dólar ao final deste ano subiu para R$ 5,63. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que apura o Índice Nacional de Custo da Construção, o aumento de preços de itens da construção civil foi de 14% em 2021. Só em dezembro, o indicador subiu 0,3%. No mês anterior, tinha aumentado 0,7%. E no último mês do ano, o custo de materiais, equipamentos e serviços avançou quase 0,5%. E o índice referente à mão de obra teve variação de 0,1%. Ainda de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, os 14% de aumento de 2021 superam o encarecimento de quase 9% do ano passado. A agroindústria brasileira deve fechar o ano estagnada ou em queda de 0,5%. A informação é do professor e pesquisador Felipe Serigati, em entrevista a Walter Puga Júnior. Veja o que ele disse. Essa queda começou em julho. Chegamos com uma baixa no PIMAGRO, que é o índice que mede a produtividade da indústria, da agroindústria, uma queda de 11,3%. Se chegamos em outubro com esse número, como seria final deste ano, agora em dezembro? Pois é, então, infelizmente, antes, até setembro, nós tínhamos uma projeção de crescimento de 2%, era o nosso cenário base. Nosso cenário pessimista era de uma leve contração de 0,5%, só que esses números de outubro aproximaram as nossas projeções bem mais do cenário pessimista do que do cenário base. Em números, olha, nossa projeção hoje, nosso cenário base hoje é agroindústria em 2021 vai fechar em algo entre 0% e menos 0,5%, ou seja, entre estagnado e uma leve contração. Bom, pesou muito também a queda desde o início do ano, no estudo de vocês, dos produtos alimentícios e bebidas. Houve uma queda acentuada, até outubro, 15,5% de baixa. O que ocorre no caso dos produtos alimentícios e bebidas? O consumidor saiu do mercado? O que ocorreu? O consumidor definitivamente não saiu do mercado. O consumidor está com menor poder de compra. O Paraná prevê colher 22,5 milhões de toneladas de grãos na safra de verão, aponta o relatório do Departamento de Economia Rural do Estado. Mauro Andrade. O Paraná deve ter uma safra 3% menor neste ano, com a produção de 22,54 milhões de toneladas, segundo o relatório mensal do DERAL, divulgado na semana passada. As principais culturas que estão no campo, soja, milho e feijão, sofreram com a estiagem dos últimos meses e apresentam perdas um pouco superior a 10%.
O relatório aponta ainda que as regiões oeste e noroeste do estado são as mais afetadas, com o clima quente e seco associado ao solo arenoso que retém menos umidade. Na cultura da soja, por exemplo, na região oeste as reduções alcançam 32% e 26% na região noroeste. Existe previsão de chuva esta semana para o estado do Paraná e esperamos que restabeleçam as condições de umidade no estado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Após dias mais secos, o sul brasileiro volta a ter chuva nesta segunda-feira. Áreas de instabilidade associadas à presença de um cavado e uma frente fria deixam um tempo bastante instável, principalmente no leste catarinense e também em áreas do estado aí do Paraná. No oeste paranaense, o tempo continua seco, o que ainda preocupa os produtores aí da região. No sudeste, a previsão é de chuva sobre o estado de São Paulo. Há risco para temporais isolados no leste do estado e também no sul de Minas Gerais. Por outro lado, o tempo fica firme em parte do estado do Rio de Janeiro e também no interior paulista. No nordeste, hoje o tempo fica nublado entre a Bahia e o litoral do Aracaju até o Rio Grande do Norte. No Piauí e Maranhão, o sol aparece com força e a temperatura sobe, mas os temporais ainda se espalham ao longo do dia. No norte, o dia hoje será abafado e quente em toda a região. O tempo fica nublado e com chuva a qualquer hora entre o Pará e o Amapá. Nas outras áreas, a clássica combinação de calor e umidade provocam chuva, especialmente durante a tarde e a noite. No centro-oeste, apesar da chuva forte no leste de Mato Grosso e metade norte de Goiás, nas outras áreas, a influência de calor e umidade geram condições de pancadas bastante isoladas em Cuiabá e também no sul do estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Valeu, obrigado, Renata. As lavouras de milho começam a ser colhidas no Rio Grande do Sul. De Cruz Alta, noroeste do estado, as informações de Viviane Lara. Boa tarde, Viviane. Olá, Zaidan. Boa tarde para ti e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, as primeiras lavouras de milho começam a ser colhidas aqui no Rio Grande. Apesar da cultura apresentar perdas irreversíveis em alguns locais devido à estiagem, principalmente na região norte do estado. Nas lavouras em que os danos são menores, os produtores eles anteciparam esse trabalho que normalmente acontece em janeiro. Isso por causa da falta de chuva. Sem água, a planta acabou reduzindo o ciclo de vida, o que aumenta ainda mais os impactos na produtividade esperada para a safra. No caso da silagem, a produção estimada era de 40 toneladas por hectare, mas a média colhida está entre 25 e 30 toneladas com milho de baixa qualidade. Diante do cenário, muitos agricultores comunicaram perdas e solicitaram o Proagro. Já foram registrados 322 pedidos de perícia nas lavouras de milho, de acordo com o informativo semanal da Emater, que está vinculado à Secretaria de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul. Zaidan. Obrigado, Viviane. O governo pretende fazer mudanças no crédito rural em 2022. O objetivo é consolidar o ambiente mas quando ela fala, tá saindo privados aqui, tá? ao campo e diminuir a dependência da subvenção federal. A informação está na edição de hoje do jornal Valor Econômico. Segundo a publicação, o foco será a cédula de produto rural, a CPR versão 3.0, com avanços e novidades em relação ao título atual. O governo pretende incorporar mudanças nos registros de garantias para tornar o título mais rápido, barato e seguro. O Ministério da Agricultura quer que o registro de garantias móveis, como penhor rural e alienação fiduciária de bens rurais, seja feito nas registradoras reguladas pelo Banco Central. As propostas devem ser apresentadas no início do ano, para disponibilizar ferramentas ao agronegócio que não estejam disponíveis pelo governo federal.
Caiu o custo de produção para frango de corte e suínos entre outubro e novembro. O dado é da Embrapa. Ao vivo de São Caetano do Sul, interior paulista, as informações de Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. São as informações apuradas pela Central de Inteligência Suínos e Aves da Embrapa, lá de Santa Catarina, Zaidan. E o custo de produção de frango de corte e suínos caiu em novembro em relação a outubro. A Embrapa informou nesse final de semana, né? O índice de custo de produção de suíno caiu 2,23% em relação a outubro, ou seja, baixou aí para 380 pontos aproximadamente. Já o índice de custo de produção de frango cedeu 1,38%, fechando aí ligeiramente abaixo de 398 pontos. Segundo nota da Embrapa, veja, a queda nos custos de produção de suínos foi influenciada pela variação de quase 2,5% de recuo nas despesas operacionais com alimentação de animais. E como se sabe, no caso do suíno, 80% do custo de produção. Assim, em 2021, o índice de custo de produção de suíno já acumula um aumento de 1,43%, ou seja, enquanto nos últimos 12 meses, de dezembro a novembro, o índice tem uma variação de menos 1,68%, segundo a Embrapa. Já vale ressaltar que, no caso do custo de produção de frango, foi causado principalmente pela influência dos gastos de nutrição, que caíram 1,12%. E nas empresas também com a aquisição de pinto, teve uma queda de 0,31%. Então, começam a ceder os custos de produção para suínos e para frangos. Aidan, é com você. Legal, obrigado, Pulga. Em Mato Grosso, produtores de algodão estão preocupados com a possibilidade de faltar insumos no mercado. Ao vivo da nossa redação, as informações de Vinícius Souza. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para quem nos acompanha. É isso mesmo, viu? Agricultores ali do estado do Mato Grosso estão com essa preocupação, porque pode ser que falte aí, por conta do cultivo do algodão, que acontece após a colheita da soja, deve sofrer com a falta de adubo e outros insumos no mercado. A produção do algodão está estimada em torno de 4,7 milhões de toneladas, um crescimento de 19%, na comparação com o período anterior, é o que aponta o IMEA. De acordo com produtores, cerca de 60% dos defensivos químicos encomendados do exterior sofreram cancelamento. Para o presidente de uma empresa que revende esses itens, este é um problema internacional devido aí a questões como a alta do dólar, reflexo da pandemia e a crise energética que afeta países fornecedores como a China. Mas se no Mato Grosso a situação é de preocupação, lá na Bahia, os agricultores de algodão estão otimistas com o plantio. No oeste do estado, o clima tem colaborado com o trabalho na lavoura. As chuvas bem distribuídas deixam o solo úmido em ótimas condições para receberem as sementes. Por esse motivo, os produtores estão querendo plantar mais algodão. As lavouras cultivadas em 266 mil hectares no ano passado devem crescer 9%. Nesse ano, são quase 290 mil hectares a mais nesse plantio. Para o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, ABAPA, o Luiz Carlos, o fato de a maior parte da safra já ter sido comercializada é um ponto bastante importante e que tem influência sobre isso. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. Obrigado a você também. CB News termina aqui. O programa volta amanhã ao meio-dia e eu volto logo mais às 10:45, também no horário de Brasília, com o programa Mais Pecuária. Até lá!